hoje, Alcilene, eu sou calma, não sou, irmão? Eu sou assim, eu sou calma. Quando o Sandro me vê assim, meu olho mudar de cor, que muda de cor? Vitor, tua mãe tá com o olho. Sai direitinho com o teu negócio. E o Senhor, Ele disse assim, a partir de hoje, vai se calar. Irmãos, você está numa reconstrução e em silêncio, porque ninguém constrói nada só. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele ouviu esse relatório dos seus amigos, ele fez 3 coisas. Vou terminar aqui, aí eu vou entrar na palavra e vou terminar, tá bom? Para nós ir embora. Só segura um pouquinho aí. A Bíblia diz que Neemias, diante daquela situação, da sua família, dos seus amigos, ele chorou. Ele se aquebrantou. Ele não passou pano. Ele não fez de conta que não existia a situação. Aquele choro, aquele quebrantamento, levou ele a um direcionamento de buscar a Deus em oração. Escute o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Nesse último dia do mês, em que amanhã, 1º de setembro, você começará uma das maiores reconstruções dentro da sua Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chorou, ele orou. E a oração, irmãos, ela nos deixa forte. Ela nos deixa sem medo. E depois que você ouviu essa palavra, ouviu o que Deus tem para você, Ele diz assim para nós nessa noite. Ele nos escolheu. Ele te escolheu para uma grande obra. E aí eu começo a ministração nessa hora, que é bem objetiva, bem rápido. Neemias, aqui quando você começa a ler lá o capítulo 1, você vê que ele mesmo está narrando a sua história. Que ele estava ali, encontrou seus amigos, soube da notícia. Aí eu começo a ministração agora lá no 3:10, que ele diz assim. Deixa só. 3:10, Neemias 3:10. Diz assim. Gedaías, filho de Arumaf, reparou a muralha perto da sua casa. Atus, filho de Asabneias, reparou ao lado de Gedaías. E aí, depois que Neemias, ele faz esses 3 processos, pastor Bruno, a oração, ela nos dá direcionamento. Ela nos dá alinhamento. A Bíblia diz que Neemias, ele se levantou, já revestido de um poder que a oração traz, aumentando a fé. E ali começou a andar nos 4 cantos daquele lugar. E Neemias, ele já não via portas queimadas, ele já não via muros derrubados, porque a oração, ela nos traz visão daquilo que não existe. E ela já via muros erguidos, ela já via portas feitas. E direcionamento de Deus. Então ele diz assim: ei, povo de Deus, nós começamos nesse dia uma grande obra. E não é uma obra individual. O irmão, ele vai erguer o muro do seu lado. Essa família, ela vai erguer o do lado dela, para que não haja brecha. E um vai sustentando o outro. E ao final dessa construção coletiva, Jerusalém, ela vai estar de pé. E você sabe o que o Espírito Santo diz para mim, Alcilene, para você nessa noite. Ei, Alcilene. Ei, Sandro Arruda. Quiser conhecer os Arruda lá em Vila Nova? Família boa. Vocês estão em uma grande obra. E essa grande obra, fica de pé, Sandro. Eu digo para ele: você é o maior responsável
pela minha vida espiritual como sacerdote do meu lar. Nós chamamos os nossos filhos e dizemos para ele: santifica-nos. Precisamos fechar as brechas. Ei, queridas, eu quero apresentar para você uma mãe que ajoelha nos pés da cama dos filhos e pede perdão por os pecados. Aqueles que eles pecaram e não confessaram, aqueles que eles pecaram e acham que não é pecado. Eu, Alcilene, eu sou uma das responsáveis de fechar as brechas na vida do meu esposo, para que a prostituta, a adúltera, não ataque a vida dele. Pode sentar, já está sentado. E o Senhor nos chama nesses últimos dias para nós fazermos essa grande obra. Ei, queridos, é tempo de nós, mães, erguermos os muros da nossa intimidade. Erguermos os muros, alcançando o coração dos nossos filhos. Quem são os melhores amigos dos seus filhos? Eu não sei, irmã Silene. Pois nessa noite o Senhor nos convida. Erga os muros, trazendo os corações que estão afastados. A Bíblia diz no Salmo 127 que nós precisamos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentir nela. Tem que começar essa cidade. Nós só teremos uma igreja, queridos, restaurada, se nós tivermos famílias em casa restauradas. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário que nesses últimos dias, as nossas Jerusaléns, elas sejam restauradas. E você sabe quando por onde vai começar a nossa restauração? Pelo nosso coração. Aonde está o teu coração, mãe, pai, filho? Aonde está o teu tesouro, está o nosso coração. Se o teu tesouro está lá no teu trabalho, está lá nas tuas amizades, está lá no teu ministério. Sim, irmãos, família vem primeiro que ministério. Para eu estar bem aqui nesse púlpito. Irmãos, minha casa lá está em ordem. Tem umas roupas para passar lá que não deu tempo, na semana foi corrida. Mas o meu esposo está aqui, me autorizando eu ministrar essa palavra. Imperfeita, com falha, mas a presença dele aqui, ele está dizendo: você pode subir aí e ministrar a palavra. E o Senhor, Ele nos convoca nessa noite. A nossa construção, ela tem que começar onde está o nosso coração. Nosso coração tem que estar no miolo do pão, que é na nossa família. Você sabe por quê que é no miolo do pão? Porque vai chegar os dias maus chegam. Vai chegar dias que nós não vamos ter dinheiro. Vai chegar dia que nós não vamos ter saúde. Vai chegar dia que o luto vai chegar. E você sabe, quem é que vai permanecer? É só o miolo do pão. É só de repente aquele filho que às vezes você pode dizer que dá trabalho, mas é teu filho. Sabe quem vai permanecer? Aquele esposo que às vezes você só abre a boca para falar os defeitos, mas é aquele esposo que ele te deu uma casa, te deu uma família, te dá arroz, feijão, bife do Oião, que eu prefiro bife que carne, mas cada um, mas te dá picanha. E é nesses dias que essa mulher que você às vezes, mulher é briguenta, tal. Mas é porque tu não tens a vida que ela tem. Tu não levanta cedo, corre atrás de menino, lava a vasilha suja de novo, faz comida, tá. E ainda é a esposa de noite para lhe servir. É essa que vai ficar nos dias maus. E o Senhor, Ele nos convoca nessa noite, igreja santa, bendita do Senhor. Comece a reconstrução pelo seu coração. E onde está o seu coração? Que esteja no seu bem maior, que é a sua casa. Como estão os muros da sua casa, queridos? Eles estão bem fincados? Eles estão bem alicerçados? Como é que eu sei, irmã Silene, como estão os muros da minha casa? Está havendo perdão? Porque um casamento, nós fizemos agora 25 anos de casado. E tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que a gente gosta muito, que quando a gente fala para casais,
E a gente diz, o segredo de um casamento qual é? É a convivência de dois perdoadores. Não tem jeito. Só há convivência entre dois perdoadores. Pessoas diferentes, que se amam, mas que também se magoam. E os muros do perdão, eles estão fincados? Ou eles estão meio balançados? Ou tem uma parte que está sem muro, porque já caiu, porque não há perdão? Ah, irmãos, não existe. Eu tenho dificuldade. Nós somos novas criaturas. Ah, irmã Silene, ele me fere tanto, ele me magoa tanto. O evangelho é renúncia. É nós mesmos. É aquele, está magoado, está ferido. Esse é o evangelho da cruz. E é ele que nós temos que colocar e seguir a Jesus. Como é que estão os muros da sua cozinha? É alguma coisa aqui comigo? Como é que estão os muros da minha cozinha? Queridas, bem rápido esse testemunho. Eu passei 8 anos servindo a uma empresa. E não estou dizendo que servir a empresa é errado. Eu sou concursada e seletivada pelo Estado. Continuo servindo, mas com agora alguns critérios. E por 8 anos eu abandonei a minha casa. Literalmente eu abandonei a minha casa. E um dia o Senhor me permitiu, me quebrou todas as pernas, o Senhor tirou todas as minhas forças. Eu não havia mais sangue, eu não conseguia andar. As pessoas colocavam comida na minha boca, faziam todo tipo de exame, não tinha nada. E eram tratadas de Deus. E um dia eu me levantei, fui na minha cozinha linda que o Senhor havia me dado, a nossa casa. E quando eu cheguei perto do fogão, o Espírito Santo falou no meu coração e me disse: ei, Alcilene, que serve lá fora, tua família ainda lembra do teu tempero? Todos os muros da minha cozinha, elas estavam destruídos. E naquele dia, o Espírito Santo me tomou pela mão. Eu não sei como é que estão os muros da tua cozinha. E o do teu quarto? Não vou entrar muito nessa parte. O Espírito Santo possa ministrar. Os muros, eles estão erguidos? Ou no teu quarto, as portas, elas estão queimadas e todos têm acesso? Quero dizer mais uma coisa para você. Não permita que ninguém entre no seu quarto. Você sabe quem é que entra no nosso quarto? Nossos filhos, a pessoa que é autorizada porque limpa a nossa casa. A não ser que o Senhor conduza alguém que esteja nos visitando. É um lugar sagrado. Porque um dia eu tive um leito destruído, um casamento destruído. Não por prostituição ou pombogira, mas por tolice, por abrir as portas para quem não devia entrar. E o Senhor nessa noite tem tempo de erguer os muros. Como estão os muros da tua varanda? Como estão os muros da tua casa? O Senhor nos chama que é esse tempo para nós fazermos do nosso lar um altar de adoração. A sua mesa de jantar, ela se tornou mais um bate-papo individual de WhatsApp ou um momento de comunhão. Queridos, mesa é um dos melhores lugares para nós estarmos com nossas famílias. Um dos maiores confrontos que eu e meu esposo passamos, tem alguns anos atrás aí, quando o Senhor colocou no coração dele, que todas as segundas-feiras, nós não servíamos a ninguém lá fora e nem recebíamos. A segunda-feira era nós. E eu faço muita comida diferente, não tem todas as lasanha. E aí na segunda-feira era o dia da comida diferente. E aí depois, Sandra estudava a Bíblia com os meninos e um dia foi um dos maiores confrontos que nós tivemos. Foi um dos dias mais difíceis para a minha vida. Eu caí na besteira, eu fiz o que é certo e eu oriento a você fazer. Eu perguntei para os meus filhos como ele nos via, eu e o pai. A pancada para mim foi maior, porque eu servia muito fora.
E o meu filho, com muito cuidado para não me magoar, e ele disse: eu só queria ter uma mãe dentro de casa. Eu só queria que a senhora celebrasse e fizesse aquelas comidas boas para nós. Porque eles sabiam quando a gente ia receber alguém. Aí ele dizia: Torinha, hoje tem visita, hoje nós vamos comer bem. Sem confronto. E hoje, uma das pessoas que eu sirvo com mais excelência é a minha família. E o Senhor, Ele nos chama nessa noite: voltem para a mesa, reconstruam os muros, voltem a fazer culto doméstico. A Bíblia diz: ensina o teu filho na mesa, traz a memória. E nessa mesa eu dizia: ei, meus filhos, eu não tinha isso aqui, era um ovo partido por um monte de gente. Acho que por isso que até hoje eu como assim de pouquinho. Ei, meus filhos, mas hoje, glória a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus da provisão. É ensinando o seu filho, é alimentando a fé dele na mesa. E o Senhor nos convida nessa noite. É tempo de nós erguermos os nossos muros. E esses muros, eles são erguidos coletivamente. Quando Neemias dizia assim para a família: